Olá, meus queridos, que bom ter esta oportunidade de mais uma vez poder estar falando com vocês, que a presença de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Antes de mais nada, quero pedir você que já é inscrito no canal, curtir, divulgar, comentar. E para você que está chegando agora, não se esqueça, assista também o vídeo, se inscreva e seja abençoado. Quando você se inscreve, você vai estar apertando o sininho para ser notificado e você vai estar também me ajudando, né, a engrossar mais ainda o canal, e curtindo e divulgando, você ajuda, né, o YouTube levar esse vídeo para mais pessoas. Então, né, me ajude, não custa nada, mas você será abençoado. Nós hoje vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar o que te leva à perda da salvação definida, ou melhor dizendo, esclarecendo para vocês, né, o que te faz, ou o que faz alguém perder a sua salvação. Nós sabemos que há alguns pecados que leva a uma perda da salvação, onde não tem mais jeito, não tem como voltar atrás mais, né? Então nós vamos falar sobre isso, tá bom? E aí nós vamos dividir o nosso vídeo no meio, porque é um pouco extenso o assunto, mas nós vamos dividir para que não fique muito longo e que todos possam, né, ter prazer em estar assistindo. Então, Efésios, capítulo 1, versículo de número 4, só um texto, né, de abertura para iniciarmos aqui, né, o nosso assunto aqui, que é muito importante, né? Capítulo 1 de Efésios, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Né, o texto de abertura. Deixa eu retroceder um pouquinho no versículo 3, que vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, louvado seja o Senhor, o nosso Deus, que é o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a qual tudo que nós queremos com fé, se nós pedirmos a Deus em nome de Jesus, que é o mediador, né, da bênção, da promessa, né, e da salvação, não existe outro. Nós não recebemos nada se primeiro não vir do céu e através de Jesus, né? Então, é o Senhor Jesus que é o Filho do nosso Deus. Então, nós louvamos a Deus por ter nos dado o seu Filho para nos salvar, né? Para nos fazer portadores das bênçãos de Deus através de Jesus. E nós sabemos que através de Jesus todas as bênçãos espirituais nós já somos abençoados e já foram liberadas, né? Através de Jesus Cristo. E aí o versículo 4 diz que nós também somos eleitos, né? Ele nos elegeu em Cristo antes de que o mundo fosse mundo físico, assim como nós o habitamos, né?
Então foi antes da fundação do mundo. E um propósito é para que nós pudéssemos, ou para que fôssemos santos e irrepreensíveis, né, diante do Senhor em amor, que possamos, né, mediante a graça de Deus, nós possamos ser santos, porque em Cristo nós fomos elegidos antes da fundação do mundo. Cristo é santo. Então que possamos também ser santos, que possamos também ser irrepreensíveis, porque não tinha nada que o nosso Senhor Jesus fosse repreendido. Então nós, tendo Ele como modelo, exemplo, elegidos nele antes da fundação do mundo, Ele é santo, nós também precisamos ser santos. Ele não tinha nada que o repreendia, Ele foi irrepreensível, nós precisamos também procurar ser irrepreensíveis diante do Senhor, né? Diante de Jesus, em amor, porque Ele é amor. O nosso Deus é amor. Mas Ele também é fogo consumidor, também Ele aplica juízo. Mas se andarmos nele como nele nós fomos elegidos antes da fundação do mundo, então fica tranquilo, porque não há motivos para você ser penalizado por ele, né? Então que Deus nos abençoe e que possamos prosseguirmos, né, santos, esforçando para manter a nossa vida em santidade, para que não haja nada que possa nos como que eu vou dizer aqui a palavrinha, para que não haja nada que possa nos condenar, né? Então, é assim que Deus nos quer. Então nós vamos aqui entrar no assunto, né? Porque é o que te leva à perda da salvação definida, né? Tem alguns pecados. Então vamos falar só dos pecados que faz o homem perder a salvação e nunca mais conseguir ela de volta. Então, primeiro eu quero falar sobre Calvino, né? Porque Calvino, ele disse que quando alguém perde a salvação, é porque esse alguém nunca foi salvo, né? Às vezes você tá aí servindo a Jesus, olha o barulho, só um pouquinho porque barulho é muito aqui. A moto passa lá na avenida e parece que tá aqui dentro, né? Mas tudo bem. Então, uma vez que a pessoa entregou a vida para Jesus, está andando com Cristo, está na igreja, né? Fala que está servindo a Cristo e depois ela apostata ou ela perde a sua salvação, Calvino diz que é porque essa pessoa ela nunca foi salva. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, né? E estou me preparando para o arrebatamento da igreja. Estou preparado e continuo me preparando cada vez mais, me afastando do mal, né? Das coisas que nos leva a estar como aqueles que desagradam a Cristo, né? Então, Armínio, ele diz que alguém perde a salvação, né? Depois que essa pessoa ela conheceu a verdade, ela foi iluminada, provou do Espírito de Deus, da boa palavra do Senhor,
feito participante das promessas e agora, conscientemente, esse alguém apostata, esse alguém começa, né, conscientemente e voluntariamente se afastar de Deus, perder a fé no Senhor, em Jesus, né? Então, essa pessoa perde a salvação. Mas Armínio diz que é através, né? A pessoa vai perder a sua salvação após essa pessoa conheceu a verdade, né? E conscientemente ela se afasta de Deus, de Cristo, né? Ela endurece o coração, ela nega Cristo, ela rejeita Cristo, né? Então, é isso. Vamos lá. Eu tô quase finalizando essa primeira parte para não ficar muito extenso. Então, só para nós sairmos aqui da introdução, a Bíblia, né? A Bíblia, na Bíblia, os pecados que levam à perda da salvação está relacionado e associado à rejeição deliberada, né, e persistente da graça de Deus, né? Ou seja, a Bíblia, ela fala sobre esses pecados. E se alguém começa a pecar deliberadamente, se ela rejeita deliberadamente todos os dias, dia após dia, se ela persiste em rejeitar a graça de Deus, né, aí é um problema. É um problema para essa pessoa. Por quê? Porque no ato dessa pessoa persistir em rejeitar a Cristo, né, ela vai cair na apostasia, que é o início, ela já está se apostatando, né, rejeitando a Cristo. Então nós temos aí a blasfêmia contra o Espírito Santo, que são, e a apostasia, que são pecados imperdoáveis, né? E aí nós vamos finalizar por aqui e nós vamos entrar logo após finalizar essa parte na segunda parte, né, da nossa live.